Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui. Antes de começar o episódio de hoje, um aviso importante. Essa história que eu vou contar agora foi publicada primeiro na nossa plataforma exclusiva para apoiadores. Mas decidimos trazê-la aqui também para que vocês que ainda não apoiam o nosso podcast tenham uma ideia do tipo de conteúdo que a gente compartilha por lá. São histórias intensas, absurdas e muitas vezes cabeludíssimas. Essa também é uma forma de mostrar para vocês o quanto esse apoio faz a diferença, gente, e o quanto essas narrativas também merecem ser ouvidas. Se você aí tá curioso, vem comigo, porque quem sabe a gente não muda, né? Sua ideia. E aí você começa a ser um apoiador, começa a mandar umas histórias cabeludas também, porque estamos precisando, viu? Mas então, Eu conto ou você conta? Então, atenção, antes de começar a história, quero deixar aqui um aviso de gatilho de estupro. E agora, vamos lá para a história da Helena. Há muitos anos atrás, a Helena tinha mais ou menos ali 20 anos, 19 para 20, quando isso aconteceu. O sonho da Helena, como uma garota brasileira, era ir para a Europa. Ela queria tentar a vida lá, mas isso, como eu falei, tem muitos anos. Esse era o sonho da Helena, sair do país. Ela não tinha condição financeiras para realizar esse sonho, muito menos os seus pais. A Helena morava numa cidadezinha bem afastada da cidade grande, lá no interior, e ela não tinha computador em casa. Só que naquela época, quase ninguém tinha, só quem era muito rico ou tinha muita condição. Então, quando a Helena queria ver coisas sobre a Europa, sobre o intercâmbio, sobre morar fora, ela ia na Lan House. E aí, se você é da geração Z, não sabe o que é uma Lan House, era, gente, basicamente um estabelecimento cheio de computador, você pagava para poder ter acesso à internet. Então o pessoal joga, ficava fazendo até corujão, jogando, ou fica mexendo na internet, usava para imprimir documento. Era isso. Antigamente era mais difícil o acesso, então as pessoas iam até Lan House. A Helena ia muito, frequentava bastante a Lan House. Ela realmente queria mudar do país e ela sabia que tinha algo reservado para ela, ou até mesmo sentia que tinha algo reservado para ela lá na Europa. Nessa mesma época, foi mais ou menos ali quando era a época do Orkut. E aí, gente, eu tô cheia de termos aqui, né, que a geração Z, algumas pessoas nem sabem o que é. Mas o Orkut era basicamente o Facebook da época, gente. Só que tinha algumas coisas diferentes, claro, né? E o Orkut foi um grande marco na época. Assim, também foi um grande marco na vida da Helena. Porque agora, além de saber fatos, notícias e coisas, né, de outro país, como ela já havia pesquisado, ela poderia conversar com nativos daquele país e entrar em comunidades que ajudariam ela a realizar o seu sonho. A Helena ficou tão viciada no Orkut que ela começou a ir todos os dias para Lan House. E aí ela estava viciada, gente. Ela via fotos, ela conversava em comunidades, nos fóruns, ela via coisas sobre imigrantes, ela lia os relatos de outras pessoas brasileiras que tinham ido tentar a vida fora. E foi aí que ela resolveu entrar em algumas dessas comunidades e tentar conversar com pessoas nativas, talvez treinar ali um pouco inglês. A Helena, ela não sabia falar inglês não, viu? Hi, Lorena! Só que ela tinha um amigo que sempre deu muitas dicas para ela. Ele falava algumas coisas em inglês e quando a Helena foi falar com ele, ele disse que ele ia na internet, pesquisava as letras de músicas que ele gostava e isso ajudou muito ele a aprender a falar inglês. A Helena, ela queria muito falar inglês, então ela fazia o possível e o impossível para poder aprender.
Então ela começou a escutar músicas em inglês, ia na internet, pegava ali os lyrics. Ela não tinha TV que ela podia ficar vendo série, Netflix nem existia, se existia, enfim. Ela também não teria acesso, ela vinha de uma outra realidade. Isso foi ajudando muito a Helena. E aí, aos poucos, ela começou a entender o que estava sendo falado nas comunidades e ela também começou a ser entendida pelas pessoas. E ali ela foi desbravando esse novo mundo, descobrindo muito mais coisa do que ela já tinha pesquisado antes. Nesses grupos do Orkut tinham fóruns. Então, basicamente, você entra numa comunidade que é do seu interesse e vai nos fóruns onde as pessoas estão conversando, trocando ideias, dando dicas, falando besteira. A Helena começou a entrar nesse mundo do lugar que ela queria ir. Então ela entrou numa comunidade específica e ela queria trocar uma ideia com alguém que pudesse ajudá-la nesse processo. Ela nunca tinha conhecido alguém que tinha feito esse movimento de sair do Brasil. Da realidade dela, ela ainda não conhecia ninguém. Então ela precisaria conhecer pessoas que ajudariam ela com essas dúvidas. E foi aí no Orkut, nessas comunidades, que ela encontrou a turma dela. Agora que a Helena conseguia formular algumas frases em inglês, ela mesma resolveu abrir um fórum com algumas perguntas específicas para poder saber sobre esse processo de imigração. Aí ela deixou a perguntinha lá no fórum, enfim, e ficou checando todos os dias que ela ia na Lan House. Num belo dia, entrando ali na comunidade que ela tinha deixado a pergunta, a Helena viu que um carinha diferente tinha respondido no fórum. Normalmente eram as mesmas pessoas que ficavam conversando, mas aquele cara ali, ela nunca tinha visto ali pela comunidade. E aí, pela foto dele, ela achou ele muito interessante. Esse cara estava mandando mensagem, respondendo algumas perguntas dela. A Helena ficou interessada nele de cara só pela foto. E aí, quando ela viu que ele era um nativo do país, que era o sonho dela ir, aí que a bichinha ficou feliz, né? Se interessou mais ainda. Galera, isso eram mais de 20 anos atrás. Não tinha esse negócio de agência de intercâmbio. Até tinha, mas era muito raro, ainda mais uma pessoa na situação dela. Então, se você queria sair do Brasil, era uma época que você tinha que descobrir tudo por si só. Ou ter algum amigo, algum conhecido que já estava ou que já tinha ido para aquele país, que ajudasse você a facilitar esse processo. Então, era uma época que não tinha tanta informação, nem o acesso amplo à internet. Muito menos, né, algumas redes sociais. Tinha o Orkut, mas era o comecinho. Era quando a humanidade ainda estava tentando entender o que seria a rede social de fato na nossa vida. Então, era um momento nebuloso ali, mas de muita animação para quem viveu também nessa época, de poder descobrir coisas que antigamente era difícil você chegar até ali, né? Ainda mais uma pessoa com uma situação financeira não muito boa. Mas voltando aqui, como eu falei, o carinha que estava respondendo ali no fórum da Helena era um nativo do país. E a Helena engajou numa conversa com esse cara e depois desse dia, eles começaram a conversar todos os dias. A Helena percebeu que ele seria uma ótima pessoa para ajudá-la. E ele era um cara legal, ela gostava do papo deles, ele era muito solícito. Às vezes ela vinha num dia com uma dúvida, assim, para ele, meio X. E ele sempre respondia tudo, até as perguntas mais que ela julgava ser mais idiotas. Mas, como eu falei, como ela não tinha informação de quase nada, ela tinha que perguntar tudo. E esses dois foram criando uma relação próxima, mesmo estando longe. E aqui eu vou chamar esse cara de Vicente. O Vicente e a Helena engataram então uma amizade virtual. A Helena estava muito feliz por ter feito um amigo que ela poderia agora perguntar diretamente as curiosidades que ela tinha sobre aquele lugar. Só que nessa conversinha de todo dia, os dois acabaram o quê? Se apaixonando. Eles nunca tinham se visto pessoalmente, nem conversado por telefone, nem nada. Mas era uma outra época. E esse romance surgiu mesmo assim. Passado alguns meses, os dois conversando todos os dias,
os dois resolveram namorar. Isso mesmo, gente, online, tudo isso online. Mas claro que como bons jovens cheios de tesão, eles queriam tirar esse encontro do online e ir pro cara a cara. Então eles começaram a traçar um plano para se verem. A Helena estava muito apaixonada. Ela estava realmente disposta a largar tudo e ir atrás do Vicente se ele quisesse. Mas tinha uma coisa que ela ainda não tinha feito. A Helena não tinha visto o Vicente por vídeo ainda, apenas algumas fotos. Ela já tinha conversado com ele algumas vezes por telefone também, mas ela não tinha como confirmar de fato se o cara que ela via nas fotos e falava no telefone era o cara que ela conversava na internet. Era quem ele dizia quem era, se era a mesma pessoa, enfim, né? Se ele realmente era o cara da foto. E se ela fosse mesmo fazer essa loucura de ir pra lá, ela decidiu que ela precisaria vê-lo por vídeo antes de tomar qualquer decisão. Aqui ela foi sensata, né? Não sei se vocês já viram aquele programa Catfish, mas mostra muito antigamente quantas pessoas foram enganadas, quantas pessoas engataram relacionamentos longos pela internet, numa época que era mais difícil, não tinha tantas informações disponíveis sobre a pessoa. Hoje em dia, você joga o meu nome lá, Mariana Uribe, e você puxa a minha ficha. Mas não tinha isso antigamente. Então, se vocês já assistiram esse programa ou não, é da MTV, eu recomendo, tá, gente? Chama Catfish. Comecem pela primeira temporada, tem inúmeras, é muito famoso. Foi um programa que as pessoas, os apresentadores, eles pegavam um caso de pessoas que namoravam pela internet e nunca tinham se conhecido. Depois eles iam, tentavam achar a pessoa do outro lado e eu digo pra vocês que 90% das vezes era catfish. A pessoa que falava na internet não era a mesma pessoa das fotos. Então aqui a Helena foi sensata. Ela soube que para largar a vida dela, ela pelo menos iria fazer isso antes, né? Teria que fazer ali o cara crachá. Bom, combinado ali, os dois iriam se ver por vídeo num dia específico, lá na Lan House, e ele na casa dele. Encontro de vídeo marcado e realizado com sucesso. Sim, gente, era mesmo o Vicente, o cara da foto, o cara que ela já conhecia, aquela voz doce. Realmente, no vídeo, era ele. Mesma voz, mesmo rosto, mesmo jeito. A Helena conseguiu ficar ainda mais apaixonada por ele ali. Nessa ligação por vídeo, o Vicente pediu a Helena oficialmente em namoro. E os dois chegaram até a chorar, gente. Olha que fofinhos esse amor, sério. Eles choraram bastante, a Helena aceitou e agora estava tudo confirmado. O Vicente disse que não podia mais esperar para estar com ela e os dois agora começaram a fazer planos para ficarem juntos. E aí eles decidiram que o plano seria esse. A Helena iria com o visto de turista, ela não precisaria tirar um visto, porque como é na Europa, ela pode ir como turista e ficar lá, acho que 3 meses, um determinado período de tempo. E aí, se tudo der certo, né, o andar da carruagem, e ela fosse ficar lá, eles ficariam lá e eles iriam casar. Sim, gente, eles já estavam falando de filhos, de casamento, e essa também seria a forma, entre aspas, correta para que a Helena conseguisse o visto naquele país, casando, né? Então era uma época que ou casava ou por trabalho, mas na situação dela já era meio que certo. Ela ia, eles iriam casar, ela pegaria o visto, eles formariam uma família, estava tudo já pronto na cabecinha dela. Só que, quando a Helena foi contar para os pais que ela estava indo nessa viagem, ela não chegou falando que ela ia morar lá, né, gente? Ela só contou que ela estava namorando com um rapaz, que esse rapaz é um nativo do país que ela estava indo. E ela meio que falou assim, ó: eu vou, mas eu volto. Eu quero ir, ver o que vai dar. Vocês sabem que esse é o meu sonho, sempre foi. Eu sei que tem alguma coisa reservada pra mim lá. Então eu vou, tá? Eu espero muito que vocês me apoiem. E eu vou fazer o meu melhor pra poder me comunicar com vocês quando der, pra ligar.
Eu tô indo como turista, não se preocupem. Ela deu uma mentida barra omitida, porque ela sim, estava indo como turista, mas não, ela não sabia o que ia dar, se ela ia voltar ou não. De primeira, os pais dela falaram não. De jeito nenhum eles iam deixar ela ir para o outro lado do globo, com aquela idade, num lugar que eles não conheciam ninguém, muito menos ela. Só que Helena não se deixou abater por isso, insistiu muito, até que um dia o pai dela falou: Tá bom, você quer ir? Você pode ir, mas tem uma condição. Você vai, mas você só pode ficar 2 meses. E você também precisa mandar notícias 2 vezes por semana. Essas notícias seriam feitas ali por uma ligação, pelo telefone. A Helena não entendeu como que aquilo funcionaria, se ela conseguiria, mas eles estavam deixando ela ir, ela não ia, né? Ela não ia argumentar mais, ela só concordou e falou que sim, ela faria o combinado. A Helena foi até a Lan House, fez um combinado, deixou um crédito para os pais dela e falou pro cara da Lan House, que ela já era íntima, né, gente? Porque ela ia todos os dias, eles já eram amigos. Ela falou que se ela precisasse entrar em contato mais urgente, ela entraria com ele, pelo Orkut, porque ele tinha, os pais dela não. E aí ela meio que combinou com os pais, com o cara da Lan House, fez aquele meio campo, aquela, né, apresentação e ficou combinado assim. A Helena agora iria viajar. A viagem foi marcada para dali 2 meses. Helena tinha um emprego na época, que ela ganhava bem pouquinho, mas que pagava direitinho e que ela poderia fazer hora extras, se ela quisesse. Quando ela soube que teria essa viagem, ela começou a fazer bastante hora extra para poder juntar um dinheirinho e não ir também com uma mão na frente e outra atrás. Eu perguntei para ela como que ela comprou passagem, porque passagem deveria ser muito cara para a Europa no Brasil naquela época. Ainda é, mas eu tenho a leve impressão que antigamente era mais. Se alguém souber, por favor, deixa lá nos comentários no Telegram, tá? A Helena, na verdade, pagou metade da passagem e o Vicente se comprometeu a pagar o outro restante. Ele deixou claro que ele não era rico, mas ele poderia ajudar com metade e que, quando ela estivesse lá, não precisaria se preocupar com dinheiro, com estadia, com comida, porque ele arcaria e ajudaria ela com tudo. Chegando o grande dia, Helena fazendo suas malas, chorando de emoção, ela realmente estava realizando o sonho da vida dela, que era viajar para fora do Brasil. Na verdade, era morar fora. Mas só de saber que ela estava indo, como turista ou não, se ia dar certo ou não, ela já estava muito emocionada. Principalmente porque ela estava fazendo isso com o homem da vida dela, que calhou de ser um nativo do lugar dos sonhos dela. Ela estava nas nuvens. Com muito custo, depois de um dia longo de viagem, a Helena chegou no aeroporto, conseguiu fazer lá tudo o que precisava. O Vicente foi muito fofo, porque como ela não falava inglês direito, ele escreveu para ela e ela levou, gente, impresso, uma tabelinha que tinha algumas frases prontas para ela falar no avião. Caso ela tivesse com fome, com vontade de tomar água, com vontade de ir no banheiro, algumas coisas básicas, né, para ela poder se virar ali durante o voo. Ah, gente, só um parênteses aqui, né? Normalmente não falo inglês na Europa, mas eu tô trocando tudo aqui porque essa história é uma história muito específica e muito sensível. Então, se eu ficar muito nos detalhes, a gente acaba expondo a pessoa. Já no avião, a Helena estava fazendo aqueles cenários na cabeça, sabe? De como seria o primeiro encontro, várias paranoias já. Será que eles beijariam? Será que eles transariam? E ela ficou pairando com essas dúvidas no ar. Ah, beijariam? Sim, com certeza. Transariam? Por que não? Eles eram namorados, afinal. Aqui usando palavras dela. Uma das coisas que tranquilizou um pouco a nossa musa foi que o Vicente não morava com os seus pais. Ele dividiu o apartamento apenas com seu irmão. Então ele deixou ali ela bem tranquila e garantiu que ela ficaria muito mais à vontade também por esse fato. Ele deixou claro que, óbvio, ela seria apresentada aos pais dele, mas que ela não teria esse nervosismo de cara. No dia
que chegaria o voo da Helena, ela já sabia que o Vicente, infelizmente, não poderia ir buscá-la no aeroporto, porque trabalho, né? Trabalho, ele não tinha uma posição de chefe, uma posição confortável, infelizmente, e agora ele tinha uma outra boca para alimentar. Isso aqui é eu botando na conta, tá, gente? Ela não escreveu assim, não. Mas nem todo mundo tem essa condição e essa liberdade. Ele deixou, como eu falei para ela, algumas instruções, e mesmo não indo buscá-la, ele disse que ela poderia pegar um táxi, que era super fácil, e que também não ficaria caro, porque ele morava do lado do aeroporto. Vicente também disse que iria pagar o táxi, mas só conseguiria fazer isso quando chegasse à noite. A Helena, ela não é daquele tipo de pessoa que fica chateada porque o cara não apareceu com flores no aeroporto. A Helena vem de uma vida muito simples e ela sabia que para manter o seu emprego, às vezes você não tinha poder de escolha. Então ela não ficou chateada com isso. A Helena aterrissou. Aterrissou na viagem tão esperada. Foi bem tranquilo pegar um táxi. Não tinha muito segredo. Sai do aeroporto, já tem aquela fila lá de táxi esperando. Então ela entrou em um, pegou o caderninho dela, que ela tinha tudo anotado que o Vicente mandou para ela, inclusive com o endereço. Ela apontou para o taxista onde era o endereço e eles partiram em direção à casa do Vicente. Durante o caminho, durante esse trajeto até lá, a Helena estava muito ansiosa, muito nervosa. Ela foi pensando qual seria o melhor jeito dela se comportar, como que seria o primeiro toque, o primeiro beijo. E nisso foi subindo ali, um tesão, uma paixão, um fogo, que ela já estava guardando há meses, pelo cara que ela era mega apaixonada. E era o namorado dela, né? Ela já tinha namorado uma vez antes, namorou um carinha lá da cidade dela, mas era a primeira vez que ela estava sentindo um amor, uma vontade de estar com alguém. Ela estava se sentindo de uma maneira diferente. E aí, pensando, fazendo todas essas reflexões dentro do táxi, muitas coisas ali passando aquele filme na cabeça, ela tomou uma decisão. Ela decidiu que ela não perderia tempo e que naquele dia ela teria uma linda noite de amor com o Vicente. Quando o táxi parou na frente do apartamento, ela disse que era aqueles prédios bem velhinhos, que tem, 3, 4 andares, sabe? Baixinho também. Um predinho bem velhinho localizado no centro da cidade, que não tinha elevador. Mas tudo bem, como eu falei, ela vinha de uma vida simples, ela não estava esperando um super mega luxo. Ela já sabia que ia ser também uma vida simples com o Vicente. E ela estava muito feliz por isso, porque ela realmente só queria estar com ele. O Vicente disse que ele deixaria a chave do apartamento embaixo de um tapete para quando ela chegasse. A Helena chegou lá em cima, procurou a chave e ela estava exatamente onde ele disse que estaria. Ela pegou a chave, colocou ali na maçaneta e começou a abrir a porta. Quando ela entrou no apartamento, adivinha? O Vicente estava no sofá esperando por ela. Gente, ela ficou tão feliz. Na real, ela ficou um pouquinho incomodada que ele não buscou ela no aeroporto, esperando ela ali em casa no sofá enquanto ela estava se ferrando, subindo com as malas. Mas ela entendeu que aquilo ali foi a maneira dele surpreender ela também. E aí ela correu pro abraço. A Helena largou as malas ali no meio da sala, correu literalmente para abraçá-lo. Como ela não falava muito bem a língua, eles só se agarraram, começaram a se abraçar e se beijar, e ela olhava para o rosto dele. Que sorte grande a minha ter você. Falando em português nisso, tá? Eles estavam tentando ali tentar se entender alguma coisa. Era muita energia que ela tinha dentro dela, de amor, de tesão, de amar. Ela estava amando demais. O Vicente realmente era o cara das fotos. Era um cara lindo, alto. Eu amo esses lindos que já sempre vêm acompanhados de alto. E era o sonho dela. A Helena percebeu que ali, naqueles abraços e, enfim, beijos, ele estava também em estado de choque. Mas ela atribuiu isso a ser um encontro
tão esperado, né? E ser a primeira vez que eles estavam se vendo, então ela atribuiu isso a ser um nervosismo. Sabia que, claro, ele não tinha que reagir da mesma forma que ela. Mesmo sabendo que ela estaria ali, ele também ficou em choque, né, gente? Os dois falavam só pela internet, então era muita informação acontecendo. Sem tempo para muito papo, a pegação começou ali mesmo no sofá. A Helena tava que tava. A química era boa, mas não era de milhões como a Helena estava esperando que seria. E como eles não tinham muita intimidade, ela achou que isso melhoraria com o tempo. A gente sabe que às vezes a gente pode estar amando muito uma pessoa, querendo, gostando, enfim. Mas quando a gente transa pela primeira vez, nem sempre é bom. Demora um pouco, né, pra gente criar uma intimidade com a pessoa e aí cada um entender o que você gosta, o que te faz bem. Então, ela atribuiu isso ao nervosismo deles estarem se vendo pela primeira vez e também por saber que a química, a intimidade viria melhor com o passar do tempo. Os dois foram se beijando, tirando a roupa e se encaminhando para o quarto. Depois de tanto tempo, era muito fogo que tinha acumulado ali. Eles estavam há meses esperando. Helena não queria perder mais nenhum minuto. Agora era a hora. Então, depois ali, né, de uns amassinhos, os dois foram pro rala e rola e eles transaram. Como é que foi essa relação sexual? Foi ok, gente. Não impressionou tanto e nem durou muito. Durou pouco tempo. Foi uma vez só. Não ficou... Ali não deu um match com o fogo que a Helena estava sentindo. E como era a primeira vez, ela não jogou tanto. Porque... primeira vez, né, gente? Vamos dar um desconto. Às vezes o cara tava emocionado, meses aí se falando, num tesão maluco. Aí ela falou, tá, deixa isso pra lá, daqui a pouco a gente dá mais uma aí, sei lá, e a gente se encaixa também, a química vai aumentando, a intimidade também, não vou ficar pensando muito nisso. Só que ao mesmo tempo, o Vicente tava meio estranho. Um cara que sempre foi muito conversador, que sempre foi muito carinhoso, ali, pessoalmente, ele não estava trocando mais que 10 palavras. E na paranoia dela, o que ela começou a pensar? Que Vicente não tinha gostado dela. Porque só podia ser isso, né? Ela não se sentia desejada, o tanto quanto parecia que ele a desejava pelas mensagens, pelas ligações, e o brilho no olhar apaixonado dele tinha sumido. Cadê aquele homem que Helena amava? Por que esse homem não falava direito com ela? E isso foi dando aquele desespero. Ela começou a pensar, Será que vai ser assim os dias restantes que eu tenho aqui? porque se fosse isso mesmo, pelo menos ela já sabia que ela ia catar a malinha dela e ia voltar para casa dela no Brasil. E ainda na cama, depois do rala e rola, numa tentativa meio tosca de fugir das perguntas da Helena e até mesmo de conversar com ela, gente, esse homem não vira pro lado e dorme depois ali do sexo e dormiu mesmo. A Helena ficou incrédula. Sabe quando você sente até aquela pontada no peito, aquela dor de amor? Sabe, gente, que chega a doer no corpo físico mesmo? Quem aí, né, nunca passou por uma pontada de amor? Acho que muita gente. Às vezes boa, às vezes ruim, às vezes confusa. E essa doía demais, rasgava o peito da Helena. Ela levantou ali da cama, não dormiu também, claro, e resolveu tomar um banho pra, sei lá, dar uma esfriada na cabeça, comer alguma coisa, que ela já tava com fome também. A Helena tinha uma esperança que o Vicente ia acordar mais de boa, mais tranquilo, ia conversar com ela. Poderia ser talvez uma timidez. Mas mesmo se ele acordasse e ele não, né, começasse a agir naturalmente como ela estava acostumada, ela iria confrontá-lo, perguntar o que estava rolando. Porque Helena não largou toda uma vida, deixou seus pais preocupados com uma meia mentira que ela contou, para ir do outro lado do globo encontrar um cara que ia deixar ela dessa forma, ou que ia tratar ela mal. Ela não precisava disso, essa é a verdade. Ela queria morar na Europa? Sim. Ela amava Vicente? Sentia que amava? Sim.
Mas ela não ia ficar passando essa humilhação, não. E aí, passou mais umas horas, o Vicente estava dormindo ainda, Helena já estava banhada, comida e pronta, com cropped já. Agora, só precisava esperar o amado acordar. Helena ali, meio nervosa, ensaiando. Sabe quando a gente fica ensaiando o que vai falar na cabeça? Ainda mais porque era numa outra língua que ela tinha muita dificuldade de entender e se fazer entendida. Então, ela deu umas ensaiadas, ela confessa. Olha, gente, eu fiquei ensaiando ali essas 3 horas, o que eu ia falar, ia perguntar o porquê que ele tava assim. Enfim, ela não queria perder o tempo dela e muito menos já começar com esse pé esquerdo. Enquanto ela fazia isso na sala, Helena ouviu um barulho na porta de entrada. E aí ela percebeu que alguém estava colocando a chave no buraco ali da maçaneta e já estava entrando, estava virando a porta e estava entrando. E aí ela pensou, Bom, só pode ser o irmão do Vicente. Ele também mora aqui, ele tem a chave, deve estar chegando do trabalho. quando a porta abriu, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora, gente. E aqui a gente vai entrar numa área muito, 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 muito pesada da história. E é aqui que essa história começa a ficar muito cabeluda, porque é um conteúdo muito chocante, gente. Então, quem que estava abrindo aquela porta enquanto a Helena estava sentada no sofá, esperando o Vicente acordar no quarto? A visão que a Helena teve, o que ela viu, foi tão fora da realidade, tão assim, sem cabimento, que ela achou que ela estava sonhando, ou até mesmo vendo coisa, talvez um fantasma, alguma assombração, ou que ela estava, enfim, estava viajando. A Helena ficou paralisada em completo choque. Mas afinal, quem era? Bom, a pessoa que entrou ali, gente, era o próprio Vicente. E aí vocês me perguntam, ué, mas como assim? O Vicente estava na cama dormindo? Bom, tem mais uma coisa que eu não falei pra vocês, que eu vou voltar um pouco na história, bem pouco, mas é um detalhe que eu deixei de fora, porque senão não ia ter esse elemento aqui surpresa pra vocês. O Vicente realmente tinha um irmão. Ele sempre disse que tinha um irmão pra Helena, não era novidade. Pois bem, o que ele esqueceu de mencionar pra Helena é que o irmão dele era irmão gêmeo idêntico. Então, se o Vicente estava ali na porta, quem que era aquele cara que ela transou e que estava dormindo no quarto? Ó, é crime, né, gente? Isso aqui, o que ele fez com ela, tem nomes aqui. É engraçado que a pessoa manda, às vezes ela não entende exatamente o que aconteceu com ela. Hoje em dia, a Helena tem essa consciência, né? Que ela foi abusada, gente. Ela foi abusada sexualmente pelo irmão do Vicente. Ele sabia da Helena, claro. Ele sabia da história do irmão com a Helena. Por quê? Os dois moravam juntos. Os dois tinham um laço de irmãos gêmeos, assim. Ele avisou que a Helena estaria lá, que ela dormiria lá, que ela passaria uma temporada. Então, como o cara morava com ele tinha que comunicar essas coisas. Porque, afinal, os dois moram no mesmo teto. Ele só esqueceu de avisar a Helena que ele tinha um irmão gêmeo. É uma informação importante? É super importante. Eu nunca vi uma pessoa que tem um irmão falar, eu tenho um irmão e que é gêmeo, mas não comenta que a pessoa é um irmão gêmeo. Como eu falei, isso aqui aconteceu mais de 20 anos atrás, é uma outra época, é uma outra cultura. Essa história tem muitas camadas, muitas coisas assim que foi difícil contar, gente. Eu já tenho essa história quase desde o começo do podcast, mas foi tão difícil conseguir falar isso pra vocês, porque isso aqui eu acho que é a história que mais me chocou de todas até hoje. E agora, a Helena estava soluçando em desespero. Depois de entender, né, ver o Vicente ali na porta e ela caiu aos prantos, ele não estava entendendo, gente, porque o que ele achou quando ela caiu aos prantos ali nos pés dele na porta foi
que a Helena estava emocionada de vê-lo, mas logo ele percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ela estava desesperada, ela dava gritos e estava assim uma confusão. Naquele estado que ela estava, né? O Vicente chegou já abrindo a porta, se apresentando, então ela já sabia que era ele, ela reconheceu a voz, ela reconheceu o humor, por isso que ela percebeu realmente que tinha acontecido alguma coisa ali. E aí ela não conseguia falar, porque ela estava soluçando ali nos pés dele, chorando. O Vicente começou a ficar preocupado, ele não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, até que aos poucos ela foi tentando contar o ocorrido e puxar o Vicente para o quarto para mostrar o que estava acontecendo. Quando o Vicente entendeu, né, o que tinha acontecido, a Helena viu a cara desse homem mudar para uma expressão que ela disse que até hoje ela nunca viu uma expressão tão de raiva, sabe? Tão maléfica, de uma pessoa que estava com tanta raiva de alguém, como ela viu essa expressão nos olhos do Vicente aquela hora. Esse homem foi até o quarto do irmão, porque sim, ele tinha transado com a Helena no quarto dele e não no quarto do Vicente. E acordou o irmão a porradas, chutes e gritos. Helena, num canto, quase assim, naquela posição fetal, chorando, sem entender muito bem o que os dois estavam falando ali. E também um pouco com medo, porque eles começaram a ser agressivos um com o outro, a briga estava começando a escalar. Fazia só, 5, 6 horas que ela tinha chegado lá no país e tinha acontecido tudo isso. Como assim a vida dela tinha virado de cabeça para baixo? A Helena ficou assustada, começou a pedir para o Vicente parar de bater, de chutar no irmão dele, enfim, porque ela viu que o menino já estava assim derrotado no chão. A Helena até tentou separar, enfim. O Vicente já abriu uma mala, colocou um monte de roupa dentro do irmão e falou: Rua, cata suas coisas, cata sua mala, eu nunca mais quero ver a sua cara aqui. Eu nunca mais quero ver a sua cara, ponto. O que era para ser um dia de celebração, de alegria, acabou virando um dos piores dias, se não o pior dia da vida da Helena. E, se não o pior, ela escreveu: Com certeza o mais traumatizante para mim. Foram dias muito, muito difíceis para Helena depois desse dia. Aquele encontro que foi tão esperado, na verdade virou uma tristeza dentro do coração dela. Por outro lado, o Vicente, ele estava sendo um cara muito bacana, um cara muito compreensivo. Justamente o cara que ela estava esperando que ele fosse. O único motivo que fez a Helena ficar e não pegar a mala dela e voltar para a casa dos pais foi esse grande apoio que ela sentia vindo do Vicente. E assim, os dias foram passando até que ela conseguisse se acalmar mais um pouco. E eu perguntei, tá, mas e aí? Esse abuso, vocês denunciaram? Como é que foi? E por mais que o Vicente tenha expulsado o irmão, ele não quis denunciar, porque tem toda a família envolvida. A Helena disse que na época ela também não quis se expor. Ela estava com um visto de turista, então isso é uma coisa que ela falou: Bom, eu não sei até que ponto isso pode me prejudicar. E se eu quiser aplicar um visto aqui de partner, né, um visto de casamento, enfim, com o Vicente no futuro, até que ponto isso pode me prejudicar? Lembrando que ela era muito jovem, gente. Tinha ali beirando os 20 anos, quase nem isso, acabado de fazer 20 anos. É uma época que a gente às vezes não tem consciência, não entende tanto as coisas, como depois, né, que as experiências da vida vão moldando a gente fica mais esperto, mais atento, sabendo nossos limites e sabendo também o que é diferenciar, né, na verdade não sabendo, mas conseguindo diferenciar as coisas. Bom, desde que tudo isso aconteceu, os dois, Vicente e Helena, ainda não tinham nem nada, tá? Não tinham se beijado, não, sido íntimos, né? Feito sexo, nada disso. A Helena tava muito abalada, com razão. Então, essas coisas, assim, não foi algo que eles botaram prioridade, né? Porque os dois ainda estavam tentando digerir, resolver essa situação da melhor maneira. Depois de mais de uma semana, quase 2 semanas, a Helena estava um pouco mais calma. Como eu falei, o Vicente sempre deixou ela muito à vontade, deixou ela ficar confortável para ela aos poucos ir se abrindo e conseguir ficar
íntima com ele, né? Criar mais ali uma intimidade em todos os sentidos. E eu perguntei pra Helena, tá, mas como que o irmão dele então sabia de você? Ou ele não sabia? Porque você entrou lá na casa do nada, né? E ela disse que Vicente avisou que ela estaria indo. Então, o irmão já sabia sim. E ele já tinha visto inúmeras fotos da Helena, sabia que seu irmão estava namorando com ela, sabia do relacionamento dos dois e sabia que Helena estava vindo para ficar com Vicente. O Vicente relatou que seu irmão sempre teve muita inveja dele. Ele tem algumas questões mal resolvidas aí na vida, já dá pra perceber, né? Porque ele é um filho da puta. E também alguns enroscos aí com a família, com os pais. É um cara problemático aos olhos da família. Vicente, como sempre, um lorde, foi lá e acolheu esse estrupício na casa dele quando ele não tinha nenhum lugar pra ir. Afinal, eles eram irmãos gêmeos, né? Tem uma conexão maior. Por mais tosco e mais filho da puta que seu irmão fosse, e aqui eu tô enchendo a minha boca pra falar, ele não ia desamparar o irmão. E aí você viu, né, Vicente? O que ele fez em troca? Como foi que ele pagou você por toda a ajuda que você deu durante a vida dele? Conforme o tempo foi passando e a Helena foi entendendo a dinâmica de família, foi conhecendo os pais também ali deles, ela começou a se sentir menos culpada. Porque sim, Helena se sentia culpada. Infelizmente, como muitas mulheres que são abusadas se sentem, num lugar de culpa que não é seu. Ela começou a ver esperança no seu relacionamento com o Vicente, porque provavelmente o irmão também não estaria mais na vida deles. Passado mais um tempo, faltava bem pouco agora para Helena decidir se ela ficaria por lá ou se ela voltaria para o Brasil. E num belo dia, e ela ainda disse: Numa bela sexta chuvosa, algo diferente aconteceu. E o que era? A Helena descobriu que ela estava grávida. Mas e agora, gente? Quem é o pai? Agora começava um outro pesadelo na vida dela. E quando ela resolveu contar para o Vicente, ele teve uma outra reação. Ele ficou muito feliz. Até ele perceber que talvez ele não fosse o pai. Porque sim, Helena transou sem camisinha com o irmão, achando que era o Vicente. 20 e poucos anos atrás, gente, para você ter certeza, fazer teste, DNA, paternidade, era mais difícil fazer com o bebê na barriga. Se eu não me engano, era até perigoso. Não sei se ainda é, acho que não. Acho que hoje tem um mínimo que você tem que esperar, mas antigamente não era assim. Você tinha que esperar o bebê nascer para fazer o teste de paternidade, porque poderia ser perigoso fazer ainda na barriga. E sabendo de tudo isso, a Helena optou por adiar a volta dela para o Brasil e foi avisando a família dela, né? Sem avisar que ela estava grávida. Toda vez que ela mandava notícia, ela dizia que estava tudo bem, que ela tinha arrumado um emprego, que ela estava feliz com o Vicente, para eles não se preocuparem. Quando, na verdade, a gravidez dela foi agoniante. Infelizmente, ela passou meses pensando sobre esse bebê. Quem seria o pai? Se fosse o irmão gêmeo do Vicente, como que ela criaria esse filho? Como seria essa dinâmica? Só em pensar nisso, ela tinha muitos enjoos. Foi uma gravidez complicadíssima, gente. Foi muito complicada, que eu não vou relatar tudo que aconteceu, mas foi uma gravidez muito complicada. E conforme chegava o momento de nascer esse bebê, a dúvida, né, a ansiedade deles aumentavam. Uma coisa que nunca deixou de acontecer entre os dois, independente dessa situação, o Vicente nunca deixou de ser o cara que ele sempre foi nas mensagens, amoroso. Ele cumpriu com o que ele falou, então ele falou: tá grávida? Vamos casar. Porque aí também já facilitava, né, a estadia dela no país, ela conseguiria ter acesso aos sistemas de saúde pública e, consequentemente, aplicar ali para um visto de residência, cidadania, qual é que fosse. Durante todo esse tempo, o Vicente reformou o apartamento. O quarto, que era do irmão dele, filho da puta, ele fez um quarto para a criança, para o bebê que ia nascer. Isso deixava a Helena enjoada, porque toda vez que ela entrava ali, ela lembrava do que tinha acontecido. Helena foi lá, mandou benzer, passou Palo Santo, passou Seide, passou tudo que ela podia também para dar uma limpada naquele quarto. Porque as memórias eram complicadas, né, gente, que ela tinha ali. E Vicente deixava claro: Helena,
Independente desse bebê ser meu ou ser do meu irmão, eu vou tratar ele e eu vou registrar esse filho como se fosse meu. Eu já amo essa criança e nada de mal vai acontecer com vocês. Mesmo achando tudo isso muito lindo, a Helena tinha dificuldade em se conectar com esse bebê na gravidez devido ao que aconteceu. E, chegado o dia, o filho de Helena nasceu. Esse dia, ela sentiu algo dentro dela se transformar. E toda aquela dor que ela sentia por carregar um bebê sem saber quem era o pai, se transformou no maior amor do mundo. Algo que Helena nunca vai sentir de novo, a não ser que ela tenha mais um neném. É um amor imensurável. Ter esse bebê também foi uma maneira de curar esse capítulo doloroso na vida deles. E agora era a hora de começar uma outra etapa. Helena e Vicente optaram por não fazer o teste de DNA, gente. E seguir a vida dessa forma. Uma vida mais tranquila, cuidando do filho, né, cuidando da casa. E sem se preocupar quem era o pai de verdade. Porque o que importa, gente, aliás, é quem cria, né? Pai é quem cria. Os anos foram se passando até que depois de muitos anos esse irmão tentasse fazer aí uma reconexão, voltar para a vida deles, pedindo desculpas, falando que tinha mudado, enfim, mas não teve, gente, não teve como, ele não foi perdoado, ele não faz parte da vida do filho, né, dessa criança, não é mais uma criança, porque os anos já se passaram, gente, e hoje esse menino tem 22 anos. A Helena e o Vicente ainda estão juntos, ainda moram na Europa. O seu filho também mora lá com eles, né? Ela não teve outro filho, ela disse que realmente foi tão traumatizante que ela não conseguiu se ver grávida outra vez. Então, o filhinho deles aí, Vicentinho, é filho único e ele não tem contato com o tio, né? O irmão gêmeo. Até hoje, a Helena não sabe de fato quem é o pai. Nem ela, nem o Vicente. A Helena deixou aqui falando assim, gente, que é o motivo também dela ter mandado essa história. Abre aspas. Eu sempre falei pro Vicente que eu tinha certeza que nosso filho era filho dele. Mas, pelas contas da gravidez, tem uma chance que não seja. E o que ela quer saber de vocês, e aí eu deixo para vocês comentarem lá com a hashtag, com o nome da história, lá no Telegram. Ela quer saber, será que ela tá sendo egoísta em não contar pro filho? Porque ultimamente, esse é um assunto que tá voltando para assombrá-la. E ela escuta nosso podcast, escuta algumas histórias, algumas denúncias, alguns alertas, e anda refletindo muito sobre isso. Então, a Helena quer saber, resolveu mandar pra gente para pedir opiniões, conselhos. Por favor, sejam cuidadosos extremos. Helena foi vítima de uma violência, de um abuso sexual. Então, sejam cuidadosos, tá? Se você quiser comentar, mandar um áudio de apoio, estaremos lá no Telegram. Assim como a Helena também estará além dos comentários. Tomem cuidado. Ela quer saber, vocês acham que ela deve contar agora com 22 anos, o Vicentinho, tá? Que tem uma chance dele ser conectado aí, né, ser filho do tio? Ela diz que só vê o tio, sei lá, uma vez no ano, no Natal, mas que ela nunca deixou o filho dela ter muito contato com o tio. E também ela só vê porque é família, Natal, às vezes ele aparece, às vezes não. Ela não fala com ele, ela nunca mais falou. O irmão já falou algumas vezes, mas eles não se gostam, né? Tem toda essa história por trás, que a família mesmo não sabe direito o que aconteceu. E aí fica aquele clima, né, na família de alguma coisa aconteceu. E aí ela acha que talvez falando isso, ela se desabafe, mas ela tem medo também de saber as repercussões do filho dela saber que ele foi o fruto de uma violência com o tio. E é muito pesado, né? Minha opinião é não contar. A não ser que isso vai afetar ele de uma forma que você precise contar. Porque eu acho que agora só pode trazer mais dor. Mas vamos ver o que a galera tem para falar para você lá no Telegram.
Um beijo, Helena, no seu coração, que você esteja bem, que você se cure, que contar essa história aqui ajude você de alguma forma a transmutar toda essa dor que você ainda deve sentir. E um beijo pra vocês, gente. Vejo vocês lá no Telegram e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!